Fala Legião X, estamos aqui no Projeto X que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o Thiago Feitosa, professor de atualidades, porque hoje é dia do seu X da atualidade, o melhor programa de atualidades da internet, que sempre em suas quartas-feiras vem aqui para multiplicar suas chances, para desenrolar para você os temas que estão mais presentes na mídia, né? E uma coisa que não está presente só na mídia, está presente na sua vida também, porque você, vive, é a questão do nosso poderoso El Niño, né, gente? O El Niño, que é um processo muito polêmico, né? E por que tem a ver com a sua vida? Porque você está em casa nessa hora se perguntando, Thiago, o que aconteceu com o meu inverno? Eu quero botar casaco, eu quero botar cachecol, eu quero botar gorro, eu quero botar minha luva. Luva que minha avó fez pra mim, que ela costurou, fez tricô e eu não consigo usá-la. Gente, tá difícil. Tá difícil porque o El Niño tá aí, né? A gente tem que entender que é uma questão muito atual e uma questão muito pertinente para os concursos, para os vestibulares, né? As consequências são importantes, mas é claro, antes da gente até entender o que é o El Niño, a gente precisa compreender o que motiva o El Niño, né? Você deve entender que as grandes associações internacionais de meteorologia, do Japão, da Austrália, né, dos Estados Unidos, região do Pacífico de uma maneira geral, que é aquela mais atingida pelos fenômenos relativos ao El Niño, estão apontando que em maio de 2015 o El Niño ele literalmente se formou, né? Havia uma suposta possibilidade de 2014 que não se concretizou. Claro que o El Niño ele é um fenômeno cíclico, né? Ele não acontece no ano liga e desliga, ele vem aumentando gradualmente e vem diminuindo depois gradualmente seus efeitos, né? Mas em maio de 2015 essas associações estão afirmando, né? Aliás afirmaram, melhor dizendo, que o El Niño se formou com forte intensidade e que ele deve ainda manter essa forte intensidade até o final de 2015 e início de 2016, né? Então a gente ainda vai ter alguns meses, né, de permanência da grande atuação desse fenômeno. O El Niño, pessoal, ele tem várias especulações, né? Na verdade não existem ainda de forma concreta, vamos dizer assim, né, justificativas para a ocorrência desse fenômeno. Agora, as especulações são inúmeras, né, e as comunidades científicas e climatológicas tentam, né, estudar esse fenômeno cada vez mais, né. Ele é associado, aí, por exemplo, por alguns teóricos, a atividades vulcânicas, que poderiam, né, com seus gases expelidos para a atmosfera, alterar o ciclo, o ritmo das chuvas, né. Alguns falam, por exemplo, da questão do deserto do Atacama, que é considerado aí por alguns o mais seco do planeta Terra, fica no Chile, né? E a liberação de fuligens vulcânicas, né, de materiais vulcânicos que se misturariam ali com os gases da atmosfera, alterariam drasticamente os índices de umidade no ar e seriam causadores dos fenômenos do El Niño, ou pelo menos de parte deles. Outros falam sobre a possibilidade de movimentos tectônicos, das placas tectônicas, já que se percebe que nas áreas de encontro, de afastamento, de transcorrência, né, aquele movimento lateral das placas tectônicas, esses fenômenos do El Niño são sentidos com maior intensidade, né? E isso poderia ser motivado pelo fato de que os atritos, os movimentos entre as placas e a liberação, né, eventual de algum tipo de material interno da Terra, né, magmático, desencadearia um aquecimento das águas, como a gente vê no Pacífico. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre esses aquecimentos. E essa atividade sísmica poderia, então, ser causadora, né, ou pelo menos parcialmente causadora, dos fenômenos do El Niño. Explosões em manchas solares, essa é uma questão muito polêmica, levantada, obviamente, por astrofísicos, né, que fazem análise de que em ciclos de 12 em 12 anos você teria explosões nucleares na superfície do Sol que emitiriam volumes maiores de radiação para a Terra. E essa radiação seria potencializadora de algum aquecimento das águas do oceano. Alguns criticam isso pelo fato de que isso poderia causar um aquecimento em todo o oceano. E não especificamente, né, no caso do Pacífico, como a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a área mais assolada pelo fenômeno do El Niño. Mas é uma teoria também que deve ser considerada, porque é um ganho energético que o planeta Terra adquire. E é óbvio, né, se você está falando do El Niño de um aquecimento das águas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, fica tranquilo, a gente vai ver essa mecânica do El Niño, você tem nessas manchas solares uma possibilidade bem interessante, né? Já que é um fenômeno cíclico e o El Niño e a Laninha, que a gente vai ver essa dinâmica, também são cíclicos. Então é uma questão aí a ser levantada.
Alguns falam também sobre a questão do vulcanismo submarino, né? Lembremos das dorsais meso-oceânicas, temos aqui no litoral da América do Sul, né? No Oceano Atlântico, uma grande presença de cordilheiras montanhosas submarinas que têm explosões, né? Liberações de material magmático, né? Formação de ilhas, por exemplo, né? Que, obviamente, vão ali causar aquecimento de águas, né? Então, é pertinente essa consideração e muito válida, né? Então, os cientistas também buscam essa possível justificativa. E a questão da variação na salinidade da água, né? Que vai alterar o ritmo das correntes. Lembremos, né, pessoal, o oceano, ele é um organismo, né? Ele é mecânico, ele tem toda uma lógica, uma dinâmica própria. Né? E o que os geólogos, né, os paleoclimatologistas têm apontado é que, com o derretimento das calotas polares, que tem acontecido graças ao aquecimento global, e esse aquecimento já vem de muito tempo, né? Existe um fenômeno natural de aquecimento que não deve ser confundido com as questões da interferência humana, que obviamente são estudados, mas esse gradual aquecimento tem derretido as calotas e emitido água doce para o oceano. Essa água doce, ela vai causar uma diluição, vamos dizer assim, da água salgada. E qual é a pertinência disso? Os especialistas, né, os estudiosos, climatologistas, né, os hidrogeógrafos, por exemplo, né, eles trabalham com a ideia de que as correntes marítimas, elas se deslocam de acordo com as diferenças de soluto e de solvente, né, de meios hipertônicos e hipotônicos. Ou seja, a água, quando ela está muito salgada, ela tende a se deslocar para áreas onde ela está menos salgada, ou seja, onde há mais concentração e menos concentração. Né? Então essa dinâmica quase que osmótica, vamos dizer assim, né? Ela vai gerar uma circulação das correntes. E essas correntes, pessoal, elas carregam consigo características. Se elas saem de áreas frias, elas levam correntes frias. Se elas saem de áreas quentes, elas levam correntes quentes. Então, o El Niño ele poderia também ser acentuado por essa questão. A partir do momento que a salinidade da água está mudando e o ritmo de deslocamento das correntes vai mudar também, né, já que está havendo uma diluição, você pode ter uma influência disso no fenômeno do El Niño. Na verdade, é a grande mistura desses fenômenos que provavelmente é a causadora desse tão complexo El Niño que a gente vai começar a analisar agora as características. Aqui para vocês entenderem primeiramente a questão da circulação geral da atmosfera, que é uma confusão na cabeça do aluno, né? Primeiramente, você já parou na sua casa para pensar por que tem vento? Por que existe vento? Por que o ar não fica parado? Por que ele se movimenta? E existem vários fatores para explicar isso, pessoal, muitos mesmo, né? Um deles é a questão do movimento da Terra, né? A Terra é um corpo que tem um movimento próprio em torno do seu próprio eixo, que nós chamamos de rotação. E essa rotação, obviamente, como nós temos gases dispersos na atmosfera, esses gases vão se movimentar. Isso vai dar origem a uma grande força no planeta Terra que nós chamamos de força de Coriolis ou Coriolis. E essa força, né, pessoal, ela provoca o que nós chamamos de corrente a jato, né, ou jet stream, que vai envolver o planeta Terra com uma circulação constante. Essa corrente, inclusive, ela é muito importante, né, para a formação de climas como o clima mediterrâneo, né, que nós encontramos no sul da Europa. Mas isso é assunto para uma outra aula. O fato é que você vai entender que essa atmosfera ela é dinâmica. E ela não é dinâmica somente pela rotação. Ela é dinâmica também pelas diferenças de pressão. Vamos imaginar o seguinte. Você está numa festa, né, está ali num lugar muito apertado, e aí você vislumbrou no canto a pessoa que você tanto quer conversar. Ela está no canto sozinha, né, está ali, né, sem muita muvuca em volta. Gente, o que você sente? Você como indivíduo, você quer sair daquele lugar onde você está pressionado, esmagado, para o lugar onde você vai ter o quê? Alívio, tranquilidade, espaço para se locomover e conquistar a pessoa amada. Achou idiota o meu exemplo? Mas é um exemplo bem bobinho que ajuda você a entender um pouco da atmosfera. Nos lugares onde as moléculas da atmosfera estão muito agrupadas, aglomeradas, elas estão com pouco espaço para se movimentar. Agora, existem lugares onde existem espaços vazios para onde essas moléculas podem se projetar. Esses lugares mais apertados, nós vamos dizer que são lugares de alta pressão e normalmente são localidades mais frias. Você vê isso no seu freezer, quando você abre lá na sua casa e as moléculas de dentro estão todas agrupadas.
No momento que você abre o freezer, o que aquele ventinho, aquela brisa faz em direção a você? Sai aquela névoa, né, de moléculas concentradas em direção onde você está, do lado de fora do freezer, onde está mais quente e onde existe mais espaço. Então o que você deve lembrar a partir de agora é que as moléculas elas se deslocam da alta pressão, onde é mais frio, onde tem menos espaço, para a baixa pressão, onde é mais quente e onde existem mais espaços. E por que isso acontece? Porque na baixa pressão é calor e no calor as moléculas se dilatam, inflam, ficam leves e flutuam para a alta atmosfera, gerando vácuos, gerando vazios. Você vê isso na praia. Você chega de manhã na praia, né? Tira lá sua canga, né? As meninas, e olham para o oceano e tem aquele momento ali, né? De cabelos ao vento. Por quê? Porque sobre o mar está geladinho, frio, alta pressão, e sobre a areia está quente, escaldante, baixa pressão. Então os ventos saem da superfície do oceano e se deslocam para a areia, onde está mais quente. E por isso que sempre durante o dia venta do mar para o continente, né, pessoal? Então é muito importante você lembrar isso. Os ventos vão sair dos lugares mais quentes, mais frios, onde há uma alta pressão, para os lugares mais quentes, onde existe uma baixa pressão. Entendido isso, nós vamos olhar um pouco a questão da atmosfera. Por quê? Você percebe que os polos do planeta Terra são os lugares mais frios que existem, porque os raios solares atingem essa região de forma inclinada e elas vão absorver menos calor. Consequentemente, pessoal, nós vamos ter nessa faixa equatorial, que divide o planeta em dois hemisférios, um maior aquecimento. Então eu posso entender que nos polos há uma tendência a uma alta pressão, porque é frio, e no Equador uma tendência a uma baixa pressão, porque é quente. E aí você vai entender a ocorrência dos nossos amigos ventos alísios. Muito importante esses caras para a compreensão do El Niño e da Laninha. Porque os alísios, eles saem dos trópicos, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio, e vão para o Equador. Tiago, você escreveu alta pressão nos trópicos. O trópico é quente, né? Calor, praia. Mas peraí, isso é uma análise relativa. Em comparação, os trópicos e o Equador. Quem é mais quente? O Equador, porque ele recebe maior iluminação solar. Ele é mais aquecido. Então eu vou ter alta pressão nas zonas tropicais e baixa pressão na zona equatorial. O que vai acontecer com os ventos alísios? Eles vão, ó, se deslocar, levando a atmosfera, levando umidade, levando o que eles tiverem que levar para o Equador. Isso é o que acontece numa condição normal na atmosfera. Então há um deslocamento natural das zonas polares em direção à zona equatorial. Isso é importantíssimo, por exemplo, para você que mora aí no Amazonas, para compreender o fenômeno da friagem, que acontece em alguns momentos. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Mas é uma ação interessante. A ação das frentes frias, por exemplo, né, que entram no interior do Brasil, vindos da onde? Do polo, no nosso caso aqui no Brasil, do Polo Sul, né? Trazendo ali a massa polar atlântica, né? Tem até uma aula muito boa aí que está no nosso canal, né, no X da Questão com o professor Zé Bonner, sobre massas de ar. Dá uma assistida antes de conferir esse vídeo e aí você vai entender um pouco melhor. Agora vamos cair mesmo para dentro da questão do El Niño e da Laninha, que eu sei que você está curioso. Bom, pessoal, agora que a gente vai entender um pouco melhor essa dinâmica do El Niño e, consequentemente, da Laninha, né? Vimos anteriormente, tá? É muito importante esse último quadro que a gente viu agora, a respeito da dinâmica da atmosfera. Então, olha só, pensa o seguinte, pessoal, a Terra ela se movimenta do oeste para o leste, oeste para o leste. Esse é o movimento constante que a Terra vai realizando. Por isso que você vê sempre o Sol nascendo a leste. Então, conforme a Terra vai girando para leste, ela vai gerando uma corrente contrária. É como se ela, no seu movimento de giro, a água e o ar ficassem no sentido contrário. Então, vamos entender o seguinte. Em condições normais de temperatura e pressão, nós temos os nossos ventos alísios, que acabamos de mencionar, que vão sair do sul e que vão em direção ao Equador. Concordam comigo? Esse é o movimento natural. Isso acontece por quê? Porque eu tenho a alta pressão atmosférica lá no Polo Sul e a baixa pressão atmosférica
aqui na linha do Equador. Então, tudo está normal. Deslocamento dos alísios em direção ao Equador, transportando umidade, transportando, né, todos os materiais, né, as substâncias que estão dispersas na atmosfera, inclusive características de temperatura, etc. Bom, essa é a condição que vai dar início ao que nós vamos começar a compreender, que é a chamada célula de Walker. Ou seja, Walker ele foi o cientista que descobriu que, na verdade, no momento em que esses ventos alísios eles são deslocados em direção ao Equador, eles acabam trazendo uma grande quantidade de água fria para as bordas da América do Sul. Essa água fria, pessoal, provoca um fenômeno que a gente conhece como a ressurgência, né? O pessoal da biologia gosta muito dele, que é a ascensão de água fria, no caso aqui os ventos, né, eles estão impulsionando essa água fria em ascensão, e quando essa água fria sobe, ela traz plânctons, e esses plânctons, tanto os fitoplânctons como os zooplânctons, são comidas para os peixinhos, então os peixinhos eles vão estar muito presentes na costa da América do Sul nesse período, né, no período normal, né, vamos dizer assim, se alimentando desses micro-organismos, né, e a piscosidade, que é a quantidade de peixes nesse ambiente, vai ser maior. Beleza, pessoal? Então, o que os pescadores da América do Sul começaram a perceber? Que em alguns períodos, intervalos que variam entre 2 e 7 anos, com uma média de 3 a 4 anos de intervalo, não acontecia mais. Ou seja, os peixes desapareciam. A água ficava mais quente, ou seja, essa água fria ela ficava menos presente, e os peixes sumiam. Sumiam por quê? Porque não tinha ressurgência, porque não tinha plâncton. E isso, obviamente, diminuía a piscosidade e desfavorecia a atividade pesqueira. Então, nessa época que foi descoberto esse fenômeno, que é uma época ali perto do Natal, deu-se o nome nesse fenômeno de El Niño, lembrando do menino Jesus, né? El Niño, né? Em espanhol, obviamente nos países de colonização espanhola aqui na costa da América do Sul, você acabou associando essa época sem peixes ao chamado fenômeno do El Niño, que faz parte de algo muito maior. Por quê? Vamos lá. Nas condições normais, deixa o El Niño de lado, quando essa água fria se acumula na costa da América do Sul, ela acaba empurrando, ó, lembra do movimento da Terra, ó, a Terra está girando para o leste. Ela está empurrando para a Indonésia, ela está empurrando para a Austrália grandes quantidades de água quente. Então a água quente ela vai ficar retida na costa indonésia e na costa australiana, nas condições normais. Por quê? Porque os alísios estão vindo, estão empurrando essa água para lá. Beleza, pessoal? Agora, por razões que ainda estão sendo estudadas, como a gente falou lá naquele primeiro quadro, acontece uma grande modificação nessa relação entre alta e baixa pressão, né? Esse gradiente de lugares mais frios com lugares mais quentes vai fazer com que os ventos alísios, ó, percam a força. E perderam a força. Perdendo a força, olha só o que vai acontecer, pessoal. Essa água fria, ó, não vai ser empurrada para a costa da América do Sul. Tem ressurgência? Note, não vai ter, né, gente? Então, a piscosidade diminui. E a água quente vai ser empurrada para a Indonésia e a Austrália? Não. Ela, na verdade, vai fazer uma contracorrente que vai se acumular na costa da América do Sul. Então, a costa da América do Sul, que deveria estar com águas frias, vai ficar no período do El Niño com águas quentes. E essas águas quentes não vão permitir a ressurgência. Gente, isso vai gerar consequências climáticas, obviamente, né? Pô, eu tô falando de água fria, né? Uma água que, né, tem características, né, próprias, né? Menor evaporação, né, a presença ali de queda de temperatura, substituída por água quente. O que isso vai causar na dinâmica? Primeiramente, pessoal, se você assistir essa aulinha que eu falei com vocês do Zé Bonner aqui no nosso canal, que fala sobre as massas de ar, você vai perceber que tem uma massa muito famosa que vem do Polo Sul, que é a MPA, Massa Polar Atlântica, que é uma massa que, ó, circula pelo interior da América do Sul, chegando ao norte brasileiro e chegando, por vezes, ao nordeste, sobretudo no período onde se intensifica a La Niña. Ah, Thiago, já não entendi nada. Tu estava falando do El Niño, o título da aula é El Niño.
Agora tu meteu laninha no meio. Porque a laninha é a conclusão do processo, vamos dizer assim. É um fenômeno cíclico. Ou seja, quando eu tenho o auge do resfriamento na costa da América do Sul, eu tenho laninha. Quando eu tenho o auge do aquecimento da água na costa da América do Sul, eu tenho o El Niño. Então eles são né? Ou seja, tanto que a laninha já foi chamada de El Viejo, né? Ou seja, o velho, né? O contrário do El Niño, que é a criança, né? Ou anti-El Niño, mas o nome que pegou mesmo foi a laninha. Então a laninha é aquele período onde eu tenho mais frio, onde eu tenho mais ressurgência e onde essa massa, os alis, eles estão, ó, frenéticos, trazendo muito frio para o norte brasileiro e o nordeste brasileiro. Consequentemente, chuvas frontais. Beleza? Então você que mora em Manaus, você que mora em Belém, que mora no norte brasileiro, nas grandes cidades do norte brasileiro, vai lembrar que tem um períodozinho da friagem, onde você bota um casaco, né, gente? É raro você botar casaco, porque a gente sabe que a iluminação solar é muito forte, a umidade é muito grande, consequentemente o calor é muito forte. Agora, quando eu tenho, ó, esquece laninha agora, esquece MPA, ó, alis enfraquecidos. Quando eu tenho o El Niño, vamos raciocinar, pessoal. Os alis estão chegando até onde aqui na América do Sul? Ó, tá aqui, ó, sul. Então você do Rio Grande do Sul vai falar o quê? Em chuvas intensas, enchentes, né? Teve casos aí, imagens terríveis, né? Vacas foram parar em cima de postes, né? Tamanho foi um nível de subida dos rios, dos arroios aí no sul. Então é uma situação bastante calamitante. Agora, perdão. Cadê o Alísio chegando no norte? Tá vendo? Não tô vendo. Cadê o Alísio chegando no nordeste? Também não tô vendo. Então, meu irmão, ó, seca no norte e nordeste. E você que mora no sudeste vai ter um aumento da temperatura. Por quê? A massa polar vinda do sul tá chegando até você? Não está. Consequentemente, você vai ter mais calor e vai ter, inclusive, algum tipo de seca também. Não tão intensa quanto no Norte e Nordeste. As provas normalmente colocam seca no Norte e Nordeste. Mas o Sudeste vai ter uma queda no índice de chuvas. Tanto que nós tivemos, né, no ano de 2014, né, a Cantareira lá com problemas graves em relação à precipitação, né, em São Paulo. Então, a gente percebe que, à exceção do sul do Brasil, o restante do território brasileiro vai ser mais aquecido, porque não tem chegado da massa polar atlântica, né, a massa fria que vem lá do Polo Sul, e menos chuvoso, porque eu não tenho a chegada dessas massas frias que provocam frentes, né, choques entre frentes, né, frias e quentes, né, massas frias e quentes, melhor dizendo, uma frente fria, que provocariam chuvas. Consequentemente, a situação ela fica muito mais grave. Beleza, pessoal? Galera, espero que tenha dado para você entender. Eu fui aqui bem, né, didático, bem metódico, passo a passo, para você compreender. Se ficou com dúvida, volta lá, assiste de novo, mande suas perguntas para o nosso canal do Facebook, para a nossa página no YouTube também. Não esqueça de entrar no nosso poderoso site canalprojetox.com.br para que você multiplique ainda mais as suas chances de aprovação e de informação e de atualização no nosso X da atualidade. Um beijo e muitas saudades.